A história de hoje foi enviada por um de nossos inscritos e ela fala sobre um período de 3 anos em que pessoas começaram a desaparecer de forma alarmante e ninguém sabia o motivo. É um verdadeiro pesadelo. Mas antes de entrarmos nessa narrativa, se você gosta de histórias estranhas, sombrias e misteriosas, você está no lugar certo. É isso que fazemos aqui toda semana. Então, se você se interessa, não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para não perder novos vídeos. Agora, vamos direto para a história. Era manhã de 12 de janeiro de 1765 e um menino de 12 anos chamado Jacques Puy estava sentado na cama, respirando com dificuldade. O quarto estava escuro e ele sentia que estava suando e com o coração acelerado. Tentou balançar a cabeça para afastar o pesadelo que acabara de ter, mas não conseguia. Tudo que lembrava é que algo horrível o perseguia e ele estava correndo para salvar a própria vida. A besta, como ele a chamava, estava cada vez mais perto, até que finalmente o pegou e isso acordou. Jacques tocou o rosto e percebeu que estava chorando. Ele rapidamente enxugou as lágrimas. Não queria que seus irmãos ou irmãs o vissem assim. Era o mais velho de 8 filhos e todos dormiam no mesmo quartinho da casinha da família, na província de Gévaudan, no sul da França. Olhou ao redor para ter certeza de que ninguém acordou e realmente queria que todos ainda estivessem dormindo. Ele se sentia ferido pelas zombarias, pois todos o chamavam de covarde. Jacques sabia que era verdade. Meses antes, havia perdido uma briga para um garoto mais novo e chorou na frente de toda a cidade, sendo chamado de frango molhado até pelos próprios irmãos. Os adultos na vila não o protegiam. Para eles, Jacques era um risco. Os invernos eram brutais e muitos morriam devido ao clima. Nos verões, surtos de doenças exterminavam ainda mais pessoas. Naquela vila, a sobrevivência era para os mais fortes, e Jacques não se encaixava nesse perfil. Ele era gentil e pacífico, mas conseguiu sobreviver. Seu sonho era se tornar padre, como seu tio que morava longe. Sempre que tinha a chance de vê-lo, Jacques mergulhava em livros e estudos, sonhando com uma vida tranquila e estudiosa. Mas, no fundo, sentia que nunca conseguiria escapar daquela vila, onde era um pária. Ainda sem conseguir dormir, Jacques ficou sentado no escuro, pensando no que teria que fazer quando o sol nascesse. Logo, seu irmão mais novo, Jean, de 8 anos, rolou na cama e disse: "Ei, frango molhado, é hora de levantar, é nosso dia com as ovelhas." Jacques fez uma careta e empurrou o irmão de volta, mas não com força, pois nunca empurrava ninguém com raiva. Os 2 meninos pularam da cama, comeram um pouco de pão e queijo e saíram. Ao saírem, Jacques notou que a vila estava mais silenciosa do que o normal. Os aldeões não saíam de casa a menos que fosse absolutamente necessário. Eles seguiram pela estrada de terra até o curral, onde a família mantinha as ovelhas. Com seus cajados, os meninos organizaram as ovelhas e começaram a caminhar em direção à floresta, um caminho familiar para os animais. Enquanto caminhavam, estavam sempre atentos, olhando para todos os lados, pois sabiam que algo estava acontecendo naquela região. Crianças estavam desaparecendo e, quando eram encontradas, muitas vezes estavam mutiladas. Esses ataques começaram um ano antes.
em 30 de junho de 1764, quando uma menina de 14 anos desapareceu e foi encontrada morta em um campo. O que antes parecia ser um ataque de lobo, agora era visto com mais desconfiança, pois os ataques continuavam, e a besta de Gévaudan se tornava uma lenda aterrorizante. Hoje, enquanto Jacques e Jean cuidavam de suas ovelhas, o número de crianças desaparecidas já chegava a dezenas. As histórias sobre a criatura começaram a se espalhar, e grupos de caçadores se formaram para tentar capturá-la, mas sempre voltavam sem sucesso. A vida na vila mudou. As feiras e festivais pararam e as pessoas estavam aterrorizadas. Jacques e Jean saíram para pastar as ovelhas, sabendo que precisavam fazer isso para ajudar a família. Enquanto caminhavam, avistaram mais 5 crianças e decidiram se juntar a elas, pensando que quanto maior o grupo, mais seguros estariam. Um dos meninos era o ruivo, que havia zombado de Jacques, e ao vê-lo, Jacques sentiu o rosto queimar de vergonha. As crianças caminhavam em silêncio, todas com medo da besta. Quando chegaram à grande floresta, Jean pediu para Jacques contar uma história, pois isso os distrairia do medo. Jacques adorava contar histórias e logo começou a falar sobre um reino mágico, sobre um pântano. Enquanto contava, as crianças estavam tão envolvidas que esqueceram o perigo ao redor. Mas, de repente, Jacques ouviu galhos quebrando atrás deles. Ele se virou e, para seu horror, viu a besta de Gévaudan, uma criatura enorme, parecendo um lobo, mas em pé sobre 2 pernas. Ela estava carregando Jean, que gritava e se debatendo. As crianças começaram a correr, mas Jacques sentiu que precisava salvar seu irmão. Ele gritou para as outras crianças voltarem e, surpreendidas, elas pararam. Jacques teve uma ideia e começou a explicar um plano para resgatar Jean. As crianças, impressionadas, concordaram em ajudar. Eles correram em direção à besta que estava focada em Jean. Jacques e as crianças cercaram a criatura, tentando afastá-la. O plano funcionou e, eventualmente, conseguiram empurrá-la para um pântano próximo onde a besta ficou presa. Jacques estava preocupado com seu irmão, que estava ferido, mas as crianças conseguiram resgatá-lo. Elas fugiram do pântano e, ao chegarem à vila, encontraram aldeões armados que vieram ajudá-las. A besta, porém, desapareceu. Jacques e Jean foram tratados e, embora feridos, sobreviveram. A besta de Gévaudan continuou a atacar por mais 2 anos, até que um caçador a encontrou e a matou. Jacques se tornou um herói e sua história chegou até o rei, que o convidou para estudar em uma escola de prestígio. E assim, Jacques finalmente deixou a vila, onde nunca se sentiu em casa, realizando seu sonho de uma vida tranquila e estudiosa. Se você gostou da história de hoje, lembre-se de conferir meu primeiro livro, Senhor Balin, que traz histórias gráficas estranhas, sombrias e misteriosas. Você pode encontrá-lo onde quer que livros ou audiolivros sejam vendidos. Obrigado por acompanhar e até a próxima. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal.